Gente, hoje foi um daqueles dias. Já faz um tempo que eu não falo isso na pregação, né? Que deu tudo de errado possível antes do culto. Pela graça de Deus, estava caminhando muito bem. Hoje a gente teve alguns problemas técnicos. O pessoal online, inclusive, vai ter que me assistir de longe mesmo. Esse é o maior zoom que vai dar para dar. E se eu perder a hora, gente, é porque o meu celular virou a câmera. Hoje não tem câmera, tá ruim. Eu peço, vamos orar por essas coisas também. Mas eu estava pensando nisso porque é interessante como, pela graça de Deus, a gente consegue fazer as coisas funcionarem, mesmo quando está incompleto. Tá faltando até a câmera está faltando ali na transmissão e está funcionando. O pessoal está assistindo. Algo está completo ou não, está inteiro ou não, é uma coisa. Algo funcionar ou não é uma outra coisa. Se eu simplesmente perguntar o que é melhor? É melhor alguma coisa inteira ou faltando alguma parte? Todo mundo vai dizer que é melhor inteiro. Se eu perguntar, melhor tentar fazer o que é certo ou o que é errado? Fazer o que é certo. É melhor tentar evitar o mal ou abraçar o mal? Normalmente todo mundo vai dizer que é melhor evitar o mal, que é melhor tentar fazer o que é certo, que é melhor alguma coisa inteira, mas dependendo de como você enxerga cada uma dessas coisas, cada um vai viver de uma maneira diferente. Se a pessoa acha que o bem é uma coisa, ela vai fazer o que é essa coisa. Nós cremos que o bem é a vontade de Deus. Então nós desejamos viver segundo a vontade de Deus. Existem pessoas que não creem dessa forma e vão viver de uma maneira muito diferente. Agora, fazer isso da melhor forma é uma coisa. Ser dessa maneira é uma coisa. Como você vai viver é outra. Às vezes alguma coisa que é inteira ela não é garantia de um bom resultado. A câmera está lá intacta, só que porque o cabinho não está funcionando, da energia que passa para lá, não deu para ter o resultado necessário. E às vezes alguma coisa que é incompleta chega no resultado. A nossa cruz, a maior parte das pessoas aqui nem sabe que ela tem uma luzinha que brilha. Vocês não sabem porque o pastor Mateus não consertou até hoje, faz uns 4 anos já. Ela está incompleta até agora, mas funciona porque ela aponta para Jesus. O que é necessário ela tem. A gente olha, a gente lembra que Jesus é aquele que morreu e ressuscitou, salvação dos nossos dias, razão do nosso viver. Isso é uma alegria. Se brilhasse seria mais legalzinho, mais bonito, dava uma quebrada aqui no nosso fundo escuro. Mas mesmo incompleta, ela consegue atingir o propósito porque ela aponta para Jesus. Se algo incompleto, por exemplo, nossas vidas, nós somos incompletos. Aliás, nós somos não inteiros, né, por nós mesmos. Nós, em Jesus Cristo, alcançamos a vida de salvação. Agora, tem coisa que mesmo todas as partes funcionando, não é completa. Eu peguei aqui para mostrar um negócio, porque ontem eu fiz um negócio terrível. Esse aqui é o meu mixer. O pessoal que cozinha sabe, né? Esse aqui é o que mistura comida lá. Quando eu era mais novo, eu sabia só que isso daqui funcionava para fazer suco ou alguma coisa assim. Quando eu comecei a servir no acampamento de Shalom, a nossa irmã Clara me ensinou a fazer patês e outras coisas com o mixer também, porque dava para tirar a tampinha e colocar num pote que você junta um monte de coisa. Eu achei maravilhoso, eu comprei um. E aí, ontem, eu estava lá, funciona, todas as peças estão aqui, inteiras, um produto completo. E ontem eu cometi um erro, porque eu apontei para uma tomada errada, que esse aqui é 110. E a tomada era 220. Para quem sabe como essas coisas funcionam, me ensina, né? Porque queimou. Agora eu aprendi, um pouco tarde. Mas o negócio que era completo foi insuficiente. Ele não tinha em si mesmo a capacidade de lidar com a tensão elétrica. Ele só aguentava metade, veio muito mais e queimou. As nossas vidas são muito parecidas. A gente, quando se encontra com Jesus, a gente incompleto, a gente faltando, a gente encontra algo maravilhoso. É impossível você tentar ser uma pessoa inteira de qualquer outra forma. Se eu tentar me completar na minha saúde, se eu tentar me completar no meu trabalho, se eu tentar me completar em algum relacionamento, se eu tentar me completar com grandes conquistas, ainda vai faltar algo e eu nunca vou chegar em algum lugar que seja verdadeiramente bom. Quando a gente encontra com Jesus, a gente se torna completo.
Mas uma coisa que a gente não imagina, a gente em Jesus e completo, a gente, né, vai se encontrar com a salvação, não significa que tem uma vida inteira. Jó, ele passou por algo esquisito, lá no versículo 1 do livro de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, ele era íntegro e justo, ele temia Deus e evitava fazer o mal. Jó era alguém inteiro, mas ele era alguém que não garantia o resultado da sua vida. Tudo que ele tinha, por mais inteiro, ele evitava fazer o mal, ele tentava fazer tudo da melhor forma, não foi suficiente para ele se encontrar com o resultado que ele esperava, que era ter uma vida segura, uma vida que também era abençoada de acordo. Ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu os seus bens, sua família, sua saúde, e depois, em um momento de dor e angústia, ele desejou, ele amaldiçoou seu próprio nascimento. No final do livro de Jó, ele se encontra com Deus e isso muda alguma coisa. Mas já no começo ele era inteiro. Como alguém inteiro ainda pode ser insuficiente? Hoje a gente não vai meditar na vida de Jó, a gente vai meditar numa outra pessoa. Porque a gente está numa série da pregação, chamada Processos. Na semana passada o pastor Joel meditou no processo da vida de José, na espera pelo seu sonho, no seu caminho, no meio das incertezas. Ele confiou seu caminho ao Senhor, e da mesma forma a gente, confiando, tem um processo de viver os nossos sonhos. Hoje a gente vai meditar sobre o processo da integridade. Uma diferença também, diferença de integridade que existe entre o ser íntegro e o viver íntegro. Jó era alguém que era íntegro na sua pessoa, mas ainda faltava um pouco para ele aprender como ser íntegro. Ele ainda não conhecia Deus. Ele sabia de ouvir falar, é o que ele fala no final, né? Mas ainda não conhecia face a face. Hoje a gente vai meditar na vida de Caleb. Foi alguém que sabia como viver íntegro, viver inteiro, viver de uma forma que garante o resultado da sua vida. E como é o processo de desenvolver essa vida de integridade. Vamos ler o texto lá de Josué, do capítulo 14, dos versículos 6 até o 15, na versão NVI. Só um instantinho. Joia. Vou ler aqui. Os homens de Judá vieram a José em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente, a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Faz 45 anos desde que ele disse isso a Moisés quando caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que, naquela ocasião, o Senhor me prometeu. Desde aquela época, você soube que os Anaquins, lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. E então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Anaquins. E, por fim, a terra teve descanso da guerra. Vamos orar antes de continuar? Senhor Santo Deus, essa é a sua palavra que nós sabemos que é cheio da sua vida, palavra que é viva para tocar os nossos corações, nos avaliar, nos dar direção, e nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa vir com o seu Santo Espírito, nos dar discernimento de compreender as tuas escrituras, de aprender com a sua vontade, trazer para os nossos dias,
para que a nossa vida seja continuamente transformada, para que na nossa caminhada de santidade nós possamos ter uma vida que te agrada, que nós possamos ter uma postura reta diante do Senhor e nós possamos aprender como caminhar uma vida de integridade diante de Ti. Nós oramos gratos porque o Senhor tem se revelado a nós e nós te pedimos, confiando no Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graça de Deus. Esse período que Caleb está passando já faz muitos séculos, desde a época que José passou, no texto que nós meditamos na semana passada. José, ele estava vivendo em Canaã e depois ele foi vendido como escravo até o Egito, e porque naquela época passaram fome, toda a família dele se mudou para o Egito. Eles viviam na terra que Deus tinha prometido para Abraão, o seu ancestral, e lá era a terra onde Deus tinha direcionado para eles viverem. Mas eles estavam agora no Egito. 400 anos passaram, o povo se tornou escravo, Deus enviou Moisés para libertar o povo, eles foram retirados do Egito, Deus os salvou com a sua mão poderosa, e depois eles começaram a caminhar no deserto, de volta para a terra que Deus tinha direcionado para Abraão, para Isaac e para Jacó, para eles viverem. Quando eles chegaram perto da terra, finalmente, 40 anos, eles passaram no deserto, desde o Egito até chegar na terra, não porque demorava tanto, mas porque o povo tinha o coração endurecido. Eles chegaram lá e foram enviados 10 pessoas, 12 pessoas, uma de cada uma das tribos de Israel, para irem espiar a terra e ver o que a terra tinha de bom e o que eles poderiam fazer, porque essa era a terra que Deus tinha prometido para eles. 10 dos espias voltaram e falaram assim: a terra realmente tem coisa muito boa, mas lá tem povos inimigos muito fortes. Tem os descendentes dos gigantes, os Enaquins. Eles eram fisicamente muito maiores, grandes guerreiros, e esse era um povo que só sabia ser escravo e depois viver como nômade no deserto. Eles não tinham como enfrentar os gigantes. Os 10 pessoas, uma de cada tribo, cada um deles estava dentro da liderança da tribo. Inclusive, esses outros 2 que voltaram dizendo algo diferente. Esses 2 eram Josué, chamado Oséias, depois o nome dele foi mudado para Josué, da tribo de Efraim, né, que era o povo que representava Israel, e Caleb, que não era um israelita, ele era um quenezeu, que era um das pessoas da nação lá, do povo que eles iam, da terra que eles estavam chegando, e eles foram incorporados na tribo de Judá. Tamanha era a conduta e fidelidade dele, que ele se tornou liderança e foi aquele a representar. Ele era inicialmente estrangeiro, mas no meio deles ele era a pessoa certa para enviar. E de fato, ele foi diferente dos demais. Não porque ele tinha uma origem diferente, mas porque o que saiu dos lábios dele foi completamente diferente. Eu queria meditar nesse texto de Josué, que a gente vê sobre essa vida de Caleb. Isso é um negócio que eu costumo fazer quando a gente medita no culto infantil, mas eu vou fazer aqui porque funciona muito bem. A gente vai meditar numa frase, mas eu vou falar essa frase em algumas partes ao longo do texto. A primeira parte dessa frase, pode colocar, Iago? Se Deus disse, o que Deus fala? Nos primeiros versículos aqui de Josué, a gente vai ver Caleb se lembrando do que Deus falou. E Deus fala assim, vou ler de novo, versículos 6 ao 9, pode colocar. Os homens de Judá vieram em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você, ele falando com Josué, sobre o que Deus tinha dito. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Não porque o relatório dos outros tinha informações incorretas, mas a gente vai ver um pouco mais porque o relatório dele foi diferente. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente, a terra que você pisou será uma herança
perpétua para você e seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Eu comentei anteriormente que Jó foi alguém que era íntegro, ele era alguém que era inteiro. Ele também tinha essa parte inteiramente que a gente está lendo aqui na NVI, é a mesma palavra que se traduz para íntegro ou integralmente. Os dois tinham a mesma característica, mas ela era expressada de maneiras diferentes. No final do livro de Jó, a gente vê por que a vida de Jó tinha essa ótica. E ele fala o seguinte, quando ele ora para Deus, depois que Deus se revela para ele: sei que tu podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento. Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Jó era alguém que queria fazer o melhor. Ele queria andar da melhor forma, mas o que faltava para ele era conhecer quem era Deus. Faltava o que Deus disse. Se ele não sabia o que Deus disse, se ele não sabia quem era Deus na sua revelação, Jó viveu numa época que Deus ainda não tinha se revelado da forma como hoje, né, até por escrito. Ele conhecia mais ou menos o que era certo para fazer e ele tentava fazer da melhor forma. Por isso, ele era alguém reto, o que o texto fala. Mas ele era alguém que não entendia como viver. Caleb, ele teve a graça de entender e viver de acordo. Ele pegou já a primeira parte do que ele tinha que fazer corretamente. Se Deus disse, esse é o meu pressuposto. Para o pessoal da área de matemática, engenharia, esse daí é a sua preposição P, que daí você parte a partir disso. Para o pessoal das outras áreas, esse é o seu fundamento, essa é a sua base pelo qual você constrói todas as outras coisas. A nossa vida de fé, a nossa vida de integridade precisa começar com o que Deus disse. Se eu tentar viver a minha vida da melhor forma que eu posso, se eu tentar corrigir as minhas atitudes, corrigir o meu jeito de viver, corrigir o jeito que eu faço as coisas para que possam dar mais certo, seja no ministério da igreja, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, sem saber o que Deus diz, eu vou fazer posso até atingir o que eu tentei alcançar da melhor forma, mas isso ainda vai terminar em frustração. Quando eu era mais novo, eu tinha eu tinha assistido um desenho de criança, chamava Thundercats, não sei quem conhece. Eu não estou revelando a minha idade aqui, porque só certa idade para cima fez assim com a cabeça, mas tudo bem. E ainda era provavelmente que os filhos estavam assistindo, né? Era um desenho lá que era sobre uns pessoas gato lá, e o líder deles, ele era alguém que não sabia muito bem fazer as coisas. E cada um da equipe dele era especialista numa área. E aí ele pegou e falou assim: mas eu quero ser o líder, né? Eu nasci para ser o líder e eu preciso atuar. E eles falaram: mas como você consegue me liderar se você não é melhor que eu no que eu faço? E aí ele pegou e falou: não, então eu vou passar por um teste de cada um dos meus subordinados, e se eu vencer cada um deles na especialidade deles, eu posso ser o líder. E aí ele foi e ele perdeu. E aí depois a gente imagina que ele vai aprender a lição no final e, não, então tem que confiar nos subordinados e tal. Não, a lição dele foi, ele ficou tão bonzão que ele ganhou de todo mundo e como ele era melhor de todos em todas as áreas, ele podia ser o líder. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu pensei assim, então para ser um líder, eu tenho que ser melhor que todo mundo em tudo que todo mundo faz. Eu tenho que saber mexer em todas as coisas, eu tenho que atuar em todas as áreas, no que eu sou bom e no que eu sou ruim, e se eu for ruim, eu tenho que melhorar. E eu peguei aquele fundamento e eu tentei, né, utilizar na minha vida. Se alguém tocava música, eu treinava para tocar melhor, mesmo que eu não fosse tocar no dia, porque se a pessoa precisasse de ajuda, eu conseguia ajudar. Se alguém era bom em falar, eu tentava falar melhor. Se alguém era bom em organização, eu tentava organizar melhor. E aí eu não sabia o que eu era bom de fato, porque eu tentava fazer de tudo e eu me frustrava, porque para falar a verdade, a gente não consegue ser o melhor de tudo em todas as coisas. Eu quebrei a cabeça alguma hora, e não apenas a cabeça, mas os relacionamentos também. Lá no acampamento Shalom que eu comentei, de fato eu acabei entrando na liderança, e uma das minhas dificuldades era essa minha tensão, além de me cobrar muito,
comecei a cobrar também das pessoas. Se eu consigo, você tem que fazer pelo menos o mesmo tanto, porque eu estou fazendo isso em todas as áreas. Não era algo tão arrogante assim, um pouco inconsciente, mas vazava. E porque o fundamento do que o que me disse era o desenho da criança e não a palavra de Deus estava me conduzindo, a minha atitude foi de acordo. Eu estava conseguindo cumprir, naquela época, tudo que eu tinha dito que eu iria cumprir. Eu estava vivendo de uma forma inteira de acordo com o que tinha dito, o desenho tinha dito. A nossa vida precisa ser de acordo com o que Deus diz. Esse é o nosso primeiro passo de integridade. Se a gente não conhecer a palavra do nosso Senhor, se a gente não entender o que é a promessa do nosso Deus, todas as nossas atitudes, todo o nosso esforço, todo o nosso direcionamento de olhar vai ser em vão. Caleb, ele tinha uma certeza. Deus disse que aquela era a terra prometida. Deus disse que vocês vão lá e vocês vão conquistar. Deus disse que vocês vão passar pelo deserto e que vocês têm que seguir o que ele instruiu acerca da adoração. E ele pegou tudo o que Deus disse e ele fez. Até um jeito que os outros diriam ingênuo. Você chega lá e vê um monte de gigantes, pessoas muito mais capazes e muito mais fortes. E ele olhou para os gigantes e ele olhou para o que Deus disse. Ele falou, Deus disse que a gente vai ganhar dos gigantes, então eu vou. Ele era, nesse momento, a pessoa mais velha de todo o povo. Ele tinha 85 anos e Josué provavelmente tinha perto dos seus 80 também. Todo o resto devia ter em torno de 30 a 40 anos, porque eles eram os únicos da geração que sobreviveram, quando eles chegaram já na terra. Caleb, ele tinha uma disposição diferente dos demais, porque o fundamento da vida dele era o que Deus disse. Mas ele não ficava por aí, porque se dependesse apenas do que Deus diz, a gente teria o nosso olho muito bem direcionado. Quem conhece muito bem da palavra pode conhecer muito bem as expectativas de Deus, mas viver de acordo é uma outra coisa. Se Deus disse, a segunda parte da frase então eu vou e eu faço. É o que Caleb fez. Lá no versículo 10 nós lemos do Josué 14. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu, e faz 45 anos, desde que ele disse isso a Moisés quando caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como o dia que Moisés me enviou. Agora tenho tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época você soube que os Anaquins que lá viviam em grandes cidades fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Se Deus disse, então eu vou e eu faço. A gente sabe a vontade de Deus, quanto mais a gente medita nas suas escrituras, quanto mais a gente se relaciona com Ele, quanto mais a gente busca o nosso Senhor na palavra, na oração, na comunhão com a igreja, no servir, no adorar. A gente precisa aprender mais do que o que Deus fala, e a segunda parte é ter certeza que se Deus falou, então eu posso ir, até como Caleb, um pouco ingenuamente assim. Não que tudo que a gente faça deva ser sem pensar, né? Deus nos ensinou a pensar e Ele nos deu capacidade de raciocinar e planejar, e ainda Jesus ensina que a gente tem que ter certa sagacidade, mas quanto à decisão de ir ou não ir, a gente pode ir com certeza, sobre como a gente faz os nossos planos, né? Mas ir ou não ir depende apenas do que Deus diz. Os outros 10 espias olharam gigantes, eles começaram a raciocinar o como antes do que sim ou não. E aí depois que o como parecia impossível, eles decidiram que não. Eles trocaram a ordem. Eles pensaram, se eu for, então eu vejo o que Deus diz. E Caleb estava pensando, Deus disse, então eu vou. Lá em Números capítulo 13, está escrito no versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés. Quando eles estavam voltando da missão de espionar, esse foi o relatório dele. Subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. No texto que a gente está meditando, ele fala, eu dei um relatório digno de confiança. Olha só o meu relatório maravilhoso. O relatório dele foi uma frase. Os outros gastaram um tempão dando um discurso, convencendo o povo. O relatório dele foi, vamos, a gente vai conseguir. Esse é o meu relatório. É isso que eu tenho a dizer sobre toda a missão de reconhecimento que eu fiz na Terra. Vai dar tudo certo, galera, porque Deus falou que vai. É isso que eu tenho para dizer. E, de fato,
Não foi apenas ele. Deus o reconheceu, esse relatório. Foi o melhor relatório que ele poderia dar. A melhor conclusão que a gente pode tomar diante dos desafios que nós temos nos nossos dias é que se a gente conhece a vontade de Deus, a gente pode ir e que vai dar certo a vida com Deus. Não significa que as dores, que as dificuldades, que o tempo, ele esperou 45 anos, gente, para chegar lá. Ele mal conseguiu desfrutar da terra. Ele disse, né, eu tenho tanta força como eu era jovem. Ele estava falando isso sobre o seu espírito, que o corpo dele tinha 85 anos, gente. Quem fez o trabalho foi o irmão, o sobrinho dele, Otoniel. Ele pegou e falou assim, eu vou conquistar a terra. E ele foi à frente de todo mundo, ficou lá, e a galera da família dele foi fazer a parte física, porque ele já não tinha mais essa, né, força de corpo. Mas o espírito dele estava tão certo que mesmo que ele não fosse guerrear, ele sabia que ele ia ganhar. E Otoniel, da mesma forma, também sabia disso, tanto que ele foi chamado de o primeiro dos juízes, aquele que conquistou a terra e aquele que libertou o povo de Israel pela primeira vez na terra prometida. Porque Otoniel tinha uma referência muito boa sobre como caminhar. Alguém que ouvia o que Deus disse e decidia fazer de acordo. Quando nós temos vivido, será que a gente pensa a nossa integridade simplesmente como eu sou uma pessoa reta que tenta fazer o que é certo e o nosso esforço é na direção de tentar ser uma pessoa completa, de tentar ser uma pessoa reta? Ou será que a gente também tem pensado e trabalhado em crescer, em viver de uma maneira reta, porque Deus diz o que Ele diz? Se você ainda não conhece o que Deus fala, talvez falte meditar na palavra do Senhor. Se você conhece e tem tido dificuldade de viver de acordo, então que esse relatório de Caleb também te seja a inspiração. Vamos lá. Se Deus falou, vai dar certo. A maior promessa que Deus tem para as nossas vidas é que aquele que crê encontra com a vida eterna. Se a gente tem certeza da salvação, então toda a nossa vida tem que ser de acordo com esse primeiro passo. Encontrar com a salvação em Jesus é o primeiro passo. Viver uma vida íntegra é tudo que vem depois. É o nome da nossa igreja, a Igreja Holiness, Igreja da Santidade. É uma vida de uma caminhada inteira diante do Senhor. Significações inteiras, não apenas um ser inteiro. Caleb, ele tinha pensado então, se Deus disse, então eu vou e faço, mas ele também sabia uma terceira parte. Pode colocar aqui? Eu esqueci a terceira parte, então eu vou ler. E assim eu recebo. Deus disse uma promessa, então eu vou fazer o que Deus falou para fazer. E dessa forma eu posso receber da promessa. O povo tinha entendido em muitas épocas da história de Israel que Deus prometeu, então vai acontecer. Deus ele não prometeu a terra prometida. Deus ele prometeu que se eles obedecessem, ele daria a terra prometida. Deus prometeu que se eles fossem fiéis completamente, eles teriam a terra para sempre. E para sempre foi o que a gente acabou de ler, que Caleb recebeu. Mas a gente também leu que Caleb foi inteiramente fiel. Por isso que o para sempre estava junto. O povo de Israel, a gente conhece a história, um pouco depois do que aconteceu. Eles chegaram na Terra Prometida, eles começaram a guerra de conquista e eles pararam na metade. O livro de Juízes é sobre todos os problemas que deram com o povo, porque eles começaram e não terminaram. Porque eles chegaram lá e falaram, Deus prometeu a terra, pisei o pé, deve estar tudo certo, né? Os inimigos são meio fortes, tem muita árvore para cortar. Esse foi a tribo de Efraim que falou, não, está muito difícil aqui, né? Tem umas árvores para cortar, será que você não pode dar outra terra por herança? E Josué falou assim, não, vocês dão conta, né? Deus deu essa terra aqui para vocês vão cortar as árvores, brigar com os inimigos e ganhar, que nem Caleb, né? Caleb acabou de fazer isso. E aí eles pegaram, não, acho que a gente vai negociar com os inimigos e a gente vai viver junto com eles e sofrer por milênios na mão deles depois. Caleb, ele entendeu que uma vida íntegra não era apenas ser inteiro, mas fazer as coisas de forma inteira. Por isso vai acontecer, por isso a gente vai receber o que Deus tem falado. Lá no versículo 13, o texto continua dizendo, Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança.
Hebron era a terra da aliança, a terra que futuramente os reis eram ungidos para se tornar líderes do povo, a terra importante em todo o reinado do reino de Israel, era Hebron, era a terra onde as pessoas eram ungidas, a terra onde a aliança de Deus era reconhecida. Hebron foi a terra que ele recebeu continuamente para ele e para os seus descendentes. Por isso, até hoje, no momento que isso foi escrito, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, o filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron antes era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. O lugar que era chamado pelo nome de um dos gigantes, porque eles eram invencíveis naquela terra, recebeu o nome da aliança com o Senhor, não recebeu o nome de Caleb. Isso foi outra cidade lá, Caleb e Efrata, Belém e Efrata, que foi onde Jesus nasceu. Essa cidade, que era chamada com o nome dos Enaquins, foi chamada de Hebron, a cidade da aliança, porque o que venceu o gigante não foi Caleb, foi a aliança de Deus. E só depois a terra teve descanso. A gente tem um processo contínuo, muitas vezes cansativo. Caleb passou por esses 45 anos, desde aquele momento que ele foi espiar a terra, quanto mais ainda. E ele passou os 40 anos no deserto, ele passou a vida dele começando ainda no Egito. Aliás, eu não sei se ele nasceu no Egito, se eles já tinham sido anexados lá, mas de qualquer jeito ele era vivo naquela época, também passou por essa espera do que Deus tinha para a vida dele, até longo no final da vida encontrar-se. O nosso processo pode, assim como de Caleb, incluir a espera, pode, assim como de Caleb, incluir ser contrário a todas as outras opiniões ao seu redor, pode ser, assim como de Caleb, tendo que enfrentar os maiores inimigos à nossa frente. Para ter noção, Caleb ele foi a única pessoa de toda a nação, a única família, né? A família dele inteira, né? Mas a única família, nem a tribo de Judá inteira fez isso, só a família dele, que conquistou a terra, a herança que eles tinham por inteiro. Cada um deles recebeu uma região e tinha que conquistar aquela região e ganhava como herança. Eles foram a única família que conquistou por inteiro. E aquela região era a região com os inimigos mais fortes. Os outros que não conquistaram por medo tinham que enfrentar gente muito mais fraca do que Caleb. E eles eram mais jovens, né, que Caleb. Caleb enfrentou das maiores dificuldades. Quando a gente vê a nossa vida, e de fato a vida é muito maior, muito mais difícil, os problemas são maiores do que a gente consegue lidar, as dificuldades, as tensões, as cobranças, a dor que nós sentimos, não seria possível a gente comparando a nossa altura com a dos gigantes, conseguir enfrentar. O processo de integridade, ele começa na palavra de Deus, ele continua tomando atitude, mas ele se completa, porque a gente tem a certeza de quem Deus é, e porque a gente viveu dessa maneira, a gente pode ter agora uma disposição diferente. Caleb, ele tinha um olhar diferente no começo, para ouvir o que Deus tinha falado. Ele teve uma atitude diferente no meio do caminho. E agora ele teve o que depois é falado, lá no versículo 20, eu vou pular um versículo aqui, né? Números 14 e 20. Ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que esteve, e os seus descendentes a herdarão. Caleb, ele tinha um espírito diferente. Isso foi a chave da integridade dele. Se a sua vida tem faltado alguma coisa, se tem sido difícil vencer os seus desafios, se você ainda não tem sentido palpavelmente, visto palpavelmente a promessa de Deus nos seus dias, a gente precisa ter um espírito diferente. A gente precisa entender como virar a chave dessa integridade. Em vez de tentar ir de trás para frente, tentar ser uma pessoa íntegra para que tudo possa dar certo, a gente tem que ir do começo, depender do que Deus falou e caminhar de acordo com o que Deus disse a cada dia. Uma vida íntegra é uma vida que escuta o que Deus fala, que vai de acordo e recebe o que Deus tem. Às vezes até a gente vive, trabalha um monte e até se recusa a receber. Esse seria um outro problema ainda. Mas
o nosso desafio de integridade não é sobre fazer mais força para tentar fazer o que é certo. Porque se eu tentar me esforçar em tentar ser certo em todas as coisas que eu posso imaginar, eu não vou conseguir. É a mesma coisa que quando falam, sempre tem aquele negócio, né? Se você tomar um copo de vinho por dia faz bem para a saúde. Uma cenoura por dia faz bem para a saúde. Uma maçã por dia faz bem para a saúde. Uma vez, por um exercício de pensamento, eles listaram todas as coisas que dizem que faz bem para a saúde comer por dia. E se você comer todas elas, você morre, porque é muito mais do que o corpo aguenta. Tudo faz bem para a saúde se você tentar fazer de tudo, mas não dá para a gente viver dessa forma. Tentar depender do nosso esforço para ser íntegro não funciona. Se a gente chama a santidade como igreja, a gente não precisa depender de nos esforçar para viver em santidade, mas nos esforçar para conhecer a Deus. E dessa forma, o resultado vai ser a santidade. Santidade não é o que a gente tenta alcançar, é o que a gente deve receber da vida com Deus. Faz parte da promessa dele, porque a promessa dele começa com a salvação, caminha para a santidade, para algum dia a gente encontrar com a glorificação no nosso Senhor. Igreja, você deseja viver uma vida íntegra diante de Deus? Amém? Será que você tem tido dificuldade em alguma dessas etapas de conhecer a palavra de Deus, de decidir viver de acordo e de abraçar o que de fato Deus tem falado? Se tem sido um desafio na sua vida, esse é o nosso momento de nós orarmos diante do nosso Senhor e pedimos que Ele seja aquele a nos ajudar a ter uma vida dessa forma. Porque mesmo se a gente fosse completo por conta própria, Ezequiel fala também, né? Mesmo o justo Noé, Daniel, ele fala mais alguém, Jó, o próprio Jó, não, com toda a sua justiça, só seriam capazes de salvar a si mesmos. Eles não conseguiriam fazer mais nada. A nossa própria força é limitada. E Jesus fala lá em Mateus 24 que conforme os tempos forem chegando, a iniquidade também aumentaria. E por causa desse aumento da iniquidade, o amor de muitas pessoas iria esfriar, mas quem perseverar até o fim vai ser salvo. A vida em Jesus não é sobre tentar manter o amor pegando fogo. A vida em Jesus é perseverar, e aí Ele vai fazer o nosso amor pegar fogo. Se a gente quer ser uma igreja mais vívida, se a gente quer ser uma igreja que faz diferença, se a gente quer encontrar pessoas e compartilhar do Evangelho de modo que isso cause transformação de vidas, se a gente quer ver nos nossos dias Deus cumprir as suas promessas, se a gente quer crescer no Senhor, se a gente quer ver os nossos ministérios florescerem, se a gente quer ver algum dia, em nome de Jesus, essa igreja expandir também, se a gente quer ver todas as maravilhas que são incontáveis e muito mais do que a gente conhece, que Deus tem para fazer nos nossos dias, a gente precisa então buscar essa vida de perseverança no Senhor. Coloca diante de Deus nesse momento, vamos orar. Se Deus tem te trazido algo de direção na sua vida, mas você tem tido dificuldade de caminhar, se você não conhece as promessas do Senhor, ou se você não tem conseguido viver de uma maneira íntegra, porque parece que a vida no Senhor tem tantas regras que não dá para cumprir, se esses são problemas que você tem enfrentado, coloca diante de Deus nesse momento. Vamos reajustar a ordem que nós vivemos e aprender como Caleb. Se Deus diz, então eu vou, eu faço, e por isso eu recebo do Senhor. A vida pode ser muito mais simples e mais leve, por mais que ela continue sendo dura e muitas vezes dolorida. A vida no Senhor é uma vida que vale a pena confiar no que Ele fala. Coloca diante de Deus para que Ele possa sondar o seu coração, para que Ele possa te encher de uma disposição diferente. Como Caleb, que nós possamos buscar ter um espírito diferente, para que a nossa vida também possa ser diferente. Se tem alguém que acompanha essa palavra, que não conhece a vida com Cristo, e se esses problemas todos que eu mencionei encaixam na sua vida, de tentar e nunca conseguir, então esse é o momento de receber a Jesus nesse momento e crer, porque Ele é aquele que pode trazer essa transformação. Ele é aquele que te completa e te torna capaz de viver uma vida inteira. Coloca diante do Senhor nesse momento, não apenas as suas dificuldades, mas o seu desejo de viver uma vida reta diante dele.
que nós possamos nesse momento fazer um compromisso com o Senhor. Jesus, eu quero viver uma vida completamente, inteiramente fiel diante do Senhor. Jesus, eu quero ter um espírito diferente, um espírito que se coloca diante do Senhor com alegria na sua palavra, com ousadia em viver o que o Senhor diz. Senhor, eu quero receber as suas promessas nos meus dias. Eu quero receber das suas dádivas e ver com alegria que a vida no Senhor é uma vida cheia, uma vida plena. Senhor, eu tenho tido dificuldades de enfrentar a minha própria limitação, de vencer as minhas dores, os meus desafios, de fazer o que é certo, de te servir com alegria. Eu percebo que eu sou limitado e eu preciso do Senhor. Deus, nós nos colocamos diante de Ti como igreja, para clamar dessa forma, para reconhecer que somos incompletos, mas para desenvolver uma certeza de que o Senhor torna possível nós recebermos o que o Senhor já prometeu de antemão. Deus, nós queremos como igreja declarar que nós cremos no Seu nome e nós queremos ser uma igreja também com esse espírito de integridade, com essa disposição no Senhor para receber o que o Senhor tem. Faz no nosso meio as Suas obras para que nós possamos ver e testemunhar. Transforma nossos dias para que nós possamos nos alegrar no Senhor a cada momento. Cura nossos corações para que nós possamos nos firmar nos nossos pés e diante do Senhor suspirar finalmente uma vida leve no Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nossos olhos se desviam, mas nos ajuda nesse momento a redirecionar com uma base firme e viver uma vida santa, fiel e íntegra no Senhor. Nós oramos confiantes no nome que é o único nome que tem toda a autoridade nesse mundo, o nome de Jesus Cristo.